Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, a polícia identificou os 2 suspeitos do ataque a tiros na escola em Sobral, no Ceará. 2 alunos morreram e 3 ficaram feridos. Os suspeitos estão foragidos. Os 2 suspeitos de um ataque a tiros na escola de ensino médio, Luiz Felipe, na região norte do Ceará, foram identificados pela polícia. A identidade dos foragidos não foi divulgada. O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira e deixou 2 adolescentes de 16 e 17 anos mortos e outros 3 feridos. As vítimas eram estudantes e também participavam de times de futsal na cidade. 2 dos baleados receberam alta hospitalar e o terceiro segue internado. A família não autorizou divulgar informações sobre o estado de saúde dele. O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, confirmou que o ataque foi uma execução premeditada. As equipes policiais encontraram drogas no bolso de um dos mortos no ataque. Os agentes também encontraram uma balança de precisão e embalagens na cena do crime. Roberto Sá informou que um dos sobreviventes responde por ato infracional, análogo a homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido e dano. E uma das hipóteses para o crime que matou os 2 estudantes na escola em Sobral é o confronto entre facções, já que 7 facções disputam o domínio por territórios onde eles podem monopolizar o tráfico de drogas e serviços como acesso à internet. Os 7 grupos criminosos são responsáveis por 90% dos assassinatos no estado. O governador Eumano de Freitas instituiu um gabinete extraordinário da segurança pública em Sobral até a situação se normalizar no município, que deve receber também um reforço no policiamento. As aulas na escola devem retornar na segunda-feira e os alunos receberão apoio psicológico. E agora você vai ver uma imagem impressionante. 15 vagões tombados após um trem carregado com milho descarrilar no interior de São Paulo. O trem bateu em um caminhão de cana-de-açúcar. Equipes da Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, trabalham no local do acidente para a remoção dos vagões e na avaliação dos danos para o restabelecimento do tráfego. Com a colisão no caminhão, em Araraquara, o trem de carga descarrilou. 15 vagões tombaram e parte da linha férrea ficou retorcida. Mas apesar do forte impacto, não houve feridos. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, após o trem, que transportava milho, colidir com um caminhão carregado com cana-de-açúcar em uma passagem de nível próxima ao bairro Aparecidinha, nas imediações da Estação do Ouro. Com a colisão, o caminhão foi arrastado por cerca de 200 metros. Os vagões saíram dos trilhos e tombaram, fazendo com que a carga de milho se espalhasse pelo local. A linha férrea ficou visivelmente danificada e retorcida. Os motivos do acidente ainda serão investigados. E agora vamos fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, uma mulher teve o nariz quebrado durante uma briga no vagão feminino do metrô do Rio de Janeiro. E o motivo da confusão foi que ela pisou acidentalmente no pé de outra passageira. Vamos ver essa história com o Anderson Nascimento. Uma mulher teve o nariz quebrado ao levar socos no rosto durante uma briga em um vagão feminino no metrô Rio, na estação de Del Castilho, na Zona Norte. A confusão aconteceu na manhã da última terça-feira. Nas redes sociais, Karine Moreira contou que as agressões foram realizadas após ela pisar acidentalmente no pé de uma outra passageira. De acordo com a empreendedora, a mulher deu 4 socos no rosto dela, causando uma fratura no nariz.
nariz. Alana Barbosa, a outra envolvida, também deu sua versão nas redes sociais. Ela contou que agiu por legítima defesa e, inclusive, sofreu uma lesão no tornozelo. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Inhaúma. Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e as envolvidas encaminhadas para exame de corpo de delito. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. O Metrorrio informou que a equipe de segurança da concessionária foi acionada na estação. Os agentes atuaram no caso e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Karine procurou atendimento na UPA e agora aguarda a cirurgia. E olha, 3 delegados sofreram uma tentativa de assalto no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Um deles reagiu e atirou no criminoso. E uma câmera de segurança gravou tudo. Quem vai trazer os detalhes é o Alexandre Cardoso. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o diretor do DEMACRO, Departamento de Polícia Judiciária da Macro, Luiz Carlos do Carmo, reagiu a uma tentativa de assalto no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Nas imagens é possível ver o criminoso se aproximando de Luiz Carlos de moto, que estava acompanhado de outros 2 delegados. Momentos depois, o suspeito saca a arma da cintura e anuncia o roubo, e em seguida dispara contra os homens. É possível ver que o delegado cai no chão. De acordo com o boletim de ocorrência, Luiz Carlos reagiu sacando sua arma e atirando contra o indivíduo, que mesmo ferido, conseguiu fugir do local, mas deixou o revólver para trás. A polícia afirma que não houve emboscada e que o caso foi uma tentativa de roubo simples. A Secretaria de Segurança Pública está atuando para localizar o suspeito. Olha, e este ano mais de 4.800 notas falsas de real foram tiradas de circulação em Santa Catarina. Esse valor corresponde a quase 600 mil reais. Quem vai contar essa história é a Michele Veiga. Gente, portar cédulas de dinheiro falsas é crime. E um homem em Barra Velha, aqui em Santa Catarina, foi preso conduzindo notas de 100 e 200 reais e acabou aí sendo levado, pela Polícia Federal, isso mesmo. Tudo isso aconteceu na cidade de Barra Velha, a prisão aconteceu nessa quinta-feira e ele estava aí com cédulas falsas dessa quantia, 3 que seriam de 100 reais e 2 que seriam de 200 reais. As abordagens aconteceram, porque foram identificadas através de suspeitas, pois ele estava tentando passar essas cédulas no comércio lá de Barra Velha. O pessoal suspeitou, acionou a polícia e foi até a Polícia Federal lá atrás desse homem que acabou levando preso. As notas falsas foram apreendidas, vão passar por perícia e, se confirmada, a origem e também a identificação da falsificação, esse homem aí vai responder por esse crime de falsidade ideológica. Então, gente, cuidado aí quando receber notas, verificar certinho. Tem gente que tem aquelas canetinhas, que identificam se elas são falsificadas ou não, tamanho, cor, para não cair em nenhum tipo de golpe, muito menos portar esse tipo de cédula falsa. E olha, os golpes na venda de gado têm preocupado os produtores no Rio Grande do Sul. Em um dos casos, um pecuarista perdeu mais de 100 mil reais. Vamos ver os detalhes com o Guilherme Souza. A facilidade da internet tem se transformado em dor de cabeça para muitos pecuaristas. Em Pinheiro Machado, na campanha gaúcha, um lote de 20 animais foi entregue a um suposto comprador que arrematou o gado por 100 mil reais em um leilão através da internet. Mas o pagamento nunca aconteceu. Esse é apenas um dos casos investigados pela Delegacia de Crimes Rurais. Segundo a polícia, os criminosos se cadastram nos leilões virtuais usando dados de produtores rurais legalizados e assim conquistam a confiança de leiloeiros e vendedores. E não para por aí. Em outros golpes, os anúncios virtuais são clonados e republicados em sites de venda. A ousadia dos estelionatários é tanta que houve situações em que eles levaram as vítimas até propriedades reais que apresentaram os rebanhos de terceiros como se fossem deles.
Para reduzir o risco de fraude, o delegado responsável pelas investigações orienta que as negociações aconteçam de forma presencial e que os pagamentos sejam feitos na frente do vendedor, de preferência em instituições bancárias. Além da atenção individual, a polícia defende que o próprio setor de leilões busque mecanismos de segurança mais rígidos para evitar que criminosos sigam lucrando às custas de produtores rurais. E um levantamento mostra que as escolas públicas do Rio de Janeiro sofrem com o calor e a falta de aprendizagem adequada. Vamos voltar a falar com o Anderson Nascimento para ver também essa história. O calor e a falta de aprendizado adequado seguem como desafios nas escolas públicas aqui do Rio. Um levantamento confirma que muitas unidades ainda não têm salas climatizadas, enquanto os índices de aprendizagem nos ensinos fundamentais e médio permanecem baixos. A climatização é considerada um item básico de infraestrutura no Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2025, que fez um raio-x da educação em cada estado. A pesquisa revela que a região Sudeste tem a menor taxa de salas climatizadas do país. No Rio, por sua vez, 60% das salas contam com ar-condicionado ou climatizador, ou seja, 4 a cada 10 salas ainda não têm climatização. Além dos índices baixos de aprendizagem adequada, apenas 43% dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental concluem o ciclo com conhecimento adequado em língua portuguesa e matemática. Nos anos finais, o índice cai ainda mais para 19,6%. Apenas 10,7% dos alunos concluem o ensino médio com a experiência adequada. A Prefeitura confirmou que 122 das 151 unidades da rede municipal têm aparelho de ar-condicionado e realiza reuniões semanais com a Light para agilizar as adequações nas escolas, que ainda não estão climatizadas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Bruno, vamos começar falando de um esporte que tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, o futebol americano. E a promessa aí de termos novas partidas, novos confrontos em território nacional, Bruno? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A NFL já aconteceu 2 vezes aqui no Brasil e fez um grande sucesso em São Paulo. E a partir do ano que vem, pretende expandir para o Rio de Janeiro, com pelo menos mais 3 partidas. A NFL anunciou nesta sexta um acordo para realizar no mínimo 3 jogos da temporada regular ao longo dos próximos 5 anos no Rio de Janeiro, a partir do ano que vem. O tradicional estádio do Maracanã será o palco do primeiro jogo oficial de futebol americano em 2026. Um esforço da Liga para expandir a marca do esporte globalmente e levá-la a novas cidades ao redor do mundo. O comissário da NFL, Roger Goodell, afirmou que querem aproveitar os sucessos dos jogos em São Paulo e que estão muito empolgados para jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro. A NFL já realizou 2 partidas oficiais no Brasil. A estreia foi em 2024, com um confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles na Neoquímica Arena em São Paulo. Já no último dia 5 de setembro, o estádio do Corinthians recebeu mais um jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. A vitória dos Chargers por 27-1 teve um público de 47.627 pessoas presentes e demonstrou a força do mercado brasileiro, que, segundo a Liga, tem mais de 36 milhões de fãs de futebol americano no país, sendo a segunda maior fanbase do esporte. Bom, e falando agora do nosso futebol e de Libertadores, porque essa semana nós conhecemos as 4 equipes que ainda estão vivas pelo sonho do título. Além da classificação, elas também receberam um cheque milionário. Vamos dar uma olhada. As semifinais da Libertadores 2025 estão definidas. Racing, Palmeiras, LDU e Flamengo decidirão quem irá à grande final. Na quinta, a LDU visitou o São Paulo, venceu por 1-0 e garantiu a vaga pelo 3-0 no agregado. Vai encarar o Palmeiras, que na quarta bateu o River Plate por 3-1 e garantiu sua classificação com um agregado de 5-2. Do outro lado da chave, o Racing venceu o Vélez Sarsfield em Avellaneda por 1-0 e carimbou sua vaga com um agregado de 2-0. Os argentinos vão encarar o Flamengo, que conseguiu a vaga na semifinal após eliminar o Estudiantes nos pênaltis, com disputa brilhante do goleiro Rossi.
Por terem melhores campanhas, Palmeiras e Racing decidem as vagas nas semifinais diante dos seus torcedores. As disputas para a vaga na grande final serão nos dias 22 e 29 de outubro. Os 4 times vão desembolsar 2,3 milhões de dólares, cerca de 12,8 milhões de reais pela classificação. Na próxima fase, os finalistas garantem no mínimo 7 milhões de dólares, cerca de 37,8 milhões de reais, valor pago ao vice. O campeão será premiado com um cheque de 23 milhões de dólares, cerca de 124 milhões de reais. Enquanto alguns times festejam suas classificações, outros lamentam. O clima não está nada bom no São Paulo. O tricolor foi eliminado diante do Morumbi votado para a LDU. E por meio de vaias e pichações, a torcida protestou após a partida. Em uma noite de quinta-feira de Libertadores, o São Paulo foi derrotado para a LDU por 1-0, diante de mais de 54 mil São Paulinos no Morumbis, e deu adeus à competição. O time empilhou chances na partida, mas não conseguiu sair do zero no placar, o que fez com que os torcedores presentes se irritassem. Os muros do Morumbis amanheceram pichados, com o presidente Júlio Casares e o diretor Carlos Belmonte sendo os principais alvos de ataque, com frases como time pipoqueiro, fora Casares e fora Belmonte. Outro alvo de críticas por parte da torcida, Lucas Moura foi flagrado bastante abalado após a eliminação e precisou ser consolado pela sua família. Na saída, falou com a imprensa e abriu o jogo sobre a eliminação. Infelizmente fomos desclassificados, uma eliminação dolorida, amarga, que vai doer por uns dias aí, mas é o futebol, a gente tem que se reerguer e segunda-feira já tem mais. Bom, e como sempre no fim de semana, teremos Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada na tabela. Abrindo a tabela no sábado, às 16 horas, o Fortaleza recebe o Sport na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 18h30, o Vasco vai encarar o Cruzeiro em São Januário, no Rio de Janeiro. E no mesmo horário, o Juventude recebe o Internacional no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, o Atlético Mineiro enfrenta o Mirassol, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No domingo, a rodada começa cedo, com o Grêmio recebendo Vitória na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 11 horas. Mais tarde, às 16 horas, temos 2 jogos. No Rio de Janeiro, o clássico vovô. O Fluminense encara o Botafogo no Maracanã, ao mesmo tempo que o Bahia recebe o Palmeiras na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Mais tarde, às 18h30, o RB Bragantino enfrenta o Santos no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E fechando os jogos de domingo, um jogão entre os times de maior torcida do país. Às 20h30, o Corinthians vai estrear sua terceira camisa contra o Flamengo na Neoquímica Arena, em São Paulo. Bom, grandes jogos que nós com certeza ficaremos de olho, Kleber. Então é isso, eu fico por aqui, uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem, até mais. Com certeza, grandes jogos, obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Vamos mudar de assunto agora e trazer uma notícia muito legal. Amanhã também vai acontecer um encontro do Ministério Jovens que Vencem, na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo. E o tema Ainda Não É o Fim vai falar sobre o combate à depressão e doenças emocionais. Vamos conferir. O encontro dos Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus será mais que especial neste fim de semana. Com uma abordagem voltada à conscientização contra o suicídio, o evento, que tem o tema Ainda Não É o Fim, promete trazer muita esperança e alegria a cada pessoa. O Ainda Não É o Fim nasceu, na verdade, do coração de Deus, né? Usado muito pelo pastor Márcio, ele que foi o idealizador, na verdade, do Ainda Não É o Fim. E é um culto realizado aqui, um mês, na verdade, realizado no Setembro Amarelo, onde nós falamos sobre a depressão, clamamos perdão ao nome do Senhor, para que ele possa curar, transformar e ajudar as pessoas que estão passando por depressão. Muitos jovens, eles entram na igreja e eles precisam se conscientizar e enxergar ali a cura para essa depressão, porque está em Cristo Jesus. Aquela pessoa que chega na igreja precisa de esperança e ela precisa entender o que ela está vivendo para que ela possa receber dessa esperança, receber de uma palavra, de um aconselhamento e muitas vezes de um tratamento para ser curado desse mal. E o tema não poderia ser melhor.
Afinal, desde 2010, os casos de suicídio no Brasil aumentaram 81% entre os jovens. E mais do que nunca, a juventude brasileira precisa de um olhar todo especial por parte de quem realmente pode ajudá-los. Para o pastor Alan, esse culto dos jovens que vencem será o momento onde muitas pessoas serão encontradas por Deus. Olha, nós temos uma expectativa elevada porque cremos que Deus tem preparado o ambiente, tem preparado ali o local, não só fisicamente a sede, mas também o coração das pessoas que vão vir aqui neste culto que será um marco em nome de Jesus e vidas serão transformadas. Nós cremos que pessoas chegarão ali com depressão, síndrome do pânico, sim, crises ou doenças emocionais e verão a manifestação da glória de Deus em nome de Jesus. E claro, depois de toda a expectativa criada, o pastor Alan não poderia deixar de fazer o convite. Convido você, Avenida São João, 791, 4 horas da tarde. Nós estaremos ali louvando a Deus, adorando a Deus e clamando para que Ele possa ser a resposta que você precisa. Talvez você está aí sem dormir há muito tempo, talvez está pensando em dar cabo da sua vida há muito tempo. Venha na igreja, venha neste culto, porque eu tenho a certeza de que o nosso Deus tem algo preparado para o teu coração, onde Ele vai te direcionar e apontar a direção para a sua vida em nome de Jesus. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. E você que é de São Paulo, está na RIS TV, fique com o programa Consulta ao Doutor com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais.